Vamos para Brasília? Natália Pazzi, direto de Brasília, 11h12, quebrou o pau no Supremo Tribunal Federal ontem, hein? Fogo no parquinho, teve que apaziguar lá e tal, não sei o quê. Vou te falar uma coisa, viu, Natália? Aquelas conversinhas, data vênia, respeito muito, nobre colega e tal, não sei o quê. Na hora que a coisa entorna, é uma várzea mesmo, né, Natália? Bom dia pra você. Pois é, Augustinho, na hora de bater boca, é um bate-boca bem ali apimentado, né? Acirrada essa discussão no Supremo Tribunal Federal quando acontece esse tipo de discussão entre os ministros. Muito bom dia para você, Agostinho, todo mundo que está nos acompanhando, e tudo isso aconteceu no julgamento, então, justamente da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Ontem, o plenário do Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter a decisão da segunda turma da Corte, que julgou justamente o ex-juiz Sérgio Moro parcial na condução de um dos processos do ex-presidente Lula, envolvendo o triplex do Guarujá. O placar até o momento é de 7 votos a favor e 2 contrários, e esse julgamento será retomado na próxima quarta-feira, depois de um pedido de vista que aconteceu ontem. A gente lembra que a segunda turma analisou a suspeição do ex-juiz em relação ao caso do triplex no âmbito da Operação Lava Jato. O ministro Edson Fachin havia defendido que, em função da anulação das condenações de Lula, a suspeição de Moro não deveria ter sido avaliada pela turma. Essa questão, então, foi levada ao plenário a partir de um recurso da defesa do ex-presidente. Nessa mesma sessão de ontem, os ministros decidiram que os processos do ex-presidente Lula relacionados à Operação Lava Jato devem ficar com a Justiça Federal aqui do Distrito Federal. Havia uma possibilidade de que fossem enviados a São Paulo depois que o Supremo Tribunal Federal declarou a 13ª Vara Federal de Curitiba incompetente para conduzir os processos. Então, na semana que vem, Agostinho, vamos ter a retomada desse julgamento, mas o placar aí já é de maioria, né? 7 votos a 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu nessa votação de ontem que Sérgio Moro agiu com parcialidade nesse julgamento do ex-presidente Lula. Tá certo. Natália Pazzi com a gente direto de Brasília. Vamos ilustrar isso que você falou tão brilhantemente, Natália, mas sempre vale. O áudio, ele deixa muito claro o que a Natália estava dizendo aí. Vamos ouvir então esse bate... Foi no finalzinho. Na verdade, foi o bate-boca que apressou o encerramento da sessão, né? O presidente da sessão ali mandou encerrar e tal. O presidente do Supremo mandou encerrar, porque queimou assim, quebrou o pau entre o ministro Luiz Roberto Barroso, e o ministro Gilmar Mendes. Vamos ouvir aí. O conflito não foi entre a turma e o plenário. O relator e a turma. Também eu quero aprender essa fórmula processual. A fórmula processual é: se os dois órgãos têm o mesmo nível hierárquico, um não pode atropelar o outro. Quem tem que decidir. Depois me diga. Bom, talvez isso exista. Eu queria. Talvez isso exista no. Eu estou argumentando juridicamente, não precisa vir com grosserias. Nós estamos. Talvez isso exista no Código do Russo. Aqui não. Nunca vi isso. Existe no Código do Bom Senso e do respeito aos outros. Se um colega acha uma coisa e outro acha outra, é um terceiro que tem que decidir. E não acabei de provar que o órgão que tinha competência para isso era a turma. Não sei. Não isso. Mas depois da vista, cada um coloca o seu ponto. Se o relator afetou ao pleno, é para o pleno. Vossa Excelência sentou em cima da vista 2 anos e se acha no direito de depois ditar regra para os outros. Bom, eu vou encerrar a sessão. Eu vou encerrar. Deixa eu exercer. Eu concedi a palavra a todos. O moralismo é... Eu concedi a palavra... Nada de moralismo, é só respeitar a pátria da imoralidade. Vamos lá. Eu concedi a palavra a todos. Agora vou exercer exatamente a minha presidência. Eu encerro a sessão e marco para na quarta-feira o voto do ministro Marco Aurélio, depois eu votarei. Que maravilha, né? Isso não engrandece a nossa nação? Você não se sente orgulhoso do nosso Supremo Tribunal Federal? Olha que beleza, tá certo? É isso. É um confronto de ideias, para mim ficou claro. São ideias e tal, né? Data vênia e tal, pela ordem.
É incrível, né? Uma vergonha mesmo, uma vergonha mesmo. E nessas horas, né, Natália, na hora do bate-boca e tal, se fala algumas verdades também, né? Sai aquela verdade, assim, que tá incontida. Então, o ministro Gilmar Mendes ficou sentado mesmo, em cima do processo, durante quase 2 anos. Desde da eleição e tal... ficou sentadão lá, ninguém... Aliás, não dá para entender porque que... Eu não estou dizendo que está errada a decisão agora. Aliás, na minha opinião, está mais para certa a decisão agora do que para errada. Mas que é quase incompreensível, é quase incompreensível. Porque o foro era Curitiba. A defesa do ex-presidente Lula gritou dizendo que não era. Ficou sendo. Agora não é mais. Agora descobriram que não é mais. Aí... se tenta convencer a todos nós, vou partir das conclusões do próprio Supremo. O Supremo julgou o ex-ministro Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro, como suspeito. Quer dizer, ele não julgou, na palavra do Supremo, ele foi parcial. Ele não foi imparcial, ele não foi justo, que é o que se espera de um juiz, que ele seja justo. E aí querem dizer o seguinte, não, mas ele foi injusto, tudo bem, ele foi injusto. Mas como não era de Curitiba mesmo, então tudo bem, pode pegar as provas que esse juiz injusto colheu e continuar para frente no próximo julgamento em Brasília. Quer dizer, é um salseiro, é uma falta de respeito. E o Garrafa, você lembra quanto é que custa o Supremo para nós aí? Você que tem esses números frescos na cabeça, você lembra disso? Natália Paz vai voltar de Brasília só para se despedir, porque no final das contas, apesar da decisão estar tomada, né, Natália, a votação já deu vitória para a suspensão do ex-juiz Sérgio Moro, mas ainda faltam votos, né, Natália? Pois é, Agostinho, ainda faltam votos, a gente já tem 7-2 aí, o Moro já está declarado suspeito, né, parcial nesse julgamento do triplex do Guarujá em relação ao Lula. Continuamos, então, na próxima semana, até mesmo porque qual que é a importância de tudo isso, né? Essa decisão do Supremo Tribunal Federal referendando essa decisão da segunda turma, é que tudo isso, né, acaba que anula todas as ações desse processo, as provas ficam invalidadas. Se a Justiça Federal do Distrito Federal quiser começar a investigar o Lula novamente em relação a esses processos, vai ter que começar do zero, né? Então, daí a importância de toda essa discussão que a gente está acompanhando no Supremo Tribunal Federal desde a semana passada, né, quando começamos a discutir esses recursos envolvendo Moro e o ex-presidente Lula, até mesmo porque a gente está traçando, né, o cenário político para 2022, já que tudo isso torna Lula elegível de novo. Então toda essa discussão aí no Supremo Tribunal Federal deve continuar ainda na próxima semana, Agostinho. É isso aí, Natália Paz, direto de Brasília. De tédio vocês não morrem aí em Brasília, tá bom, Natália? Bom trabalho. Nunca, Agostinho. Tá certo. Bom trabalho, bom final de semana. Mais. Tchau, tchau.